Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e vou estar com vocês aqui na nossa aula. Vamos agora conhecer o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula de número 2 tem como objeto de conhecimento experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e disputas do mundo contemporâneo, a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. E, como detalhamento, nós temos participação da população negra na formação política, econômica e social do Brasil. Vamos, então, para a nossa aula. Muito bem, então a gente vai começar a nossa aula e vamos começar falando ou descobrindo, né, de onde que vieram os negros escravizados para compor a mão de obra aqui do nosso país. Vamos então rodar o nosso VT. Mas de onde vieram os negros escravizados para o Brasil? Eles vieram do continente africano, principalmente da costa da Mina, atual costa do Beni e Togo, da região de Angola e Congo e da Senegâmbia, ou Senegâmbia, chamado Guiné, hoje Guiné, com destaque para Angola e Congo, que forneciam grande quantidade de escravos durante o século XVII. Chefes políticos e mercadores da África Centro-Ocidental, hoje região ocupada por Angola, forneceram a maior parte dos escravizados utilizados em toda a América Portuguesa. No século XVIII, o comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo era suprido por escravos que vinham, ou escravizados que vinham da costa leste africana, Oceano Índico, particularmente Moçambique. No comércio baiano, a partir de meados do século XVII e até o fim do tráfico, os escravizados eram oriundos da região do Golfo de Beni, sudeste da atual Nigéria. Então nós vimos que a mão de obra veio da África, né, e aí houve todo um processo, né, de transporte desses escravizados, que é o tráfico negreiro, não é isso? Então milhares de africanos vieram aqui não só para o Brasil, mas também para todo o continente aqui, o continente americano. O Brasil e os africanos escravizados, não é isso? Então, o Brasil foi o país das Américas que mais recebeu escravizados africanos durante os 4 séculos de escravidão. Cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram forçados a deixar suas terras, seus modos de vida e vir para o Brasil, né, para trabalhar aqui nas lavouras e nas indústrias cafeeiras e em outros processos da economia aqui do Brasil, da colônia brasileira. O Brasil recebeu, a partir do século XVII, somente da região de Beni, 975 mil escravizados, 975 mil escravizados, certo? Porém, ao iniciar, né, o processo de utilização econômica do Brasil, os portugueses utilizaram como mão de obra escravizada também os nossos indígenas. E a primeira economia, né, que eles fizeram aqui foi o pau-brasil. Vamos lá, então, vejam lá. Então, a economia do pau-brasil e a escravização de indígenas. A primeira atividade econômica empreendida pelos portugueses na recém-colônia conquistada foi o corte e exportação do pau-brasil. Que mão de obra foi usada? Então, o povo nativo que vivia aqui na colônia foi utilizado como mão de obra para a extração do pau-brasil. Então, toda essa indústria da extração do pau-brasil era feita pelos nossos povos originários, certo? Quando Portugal deu início, né, ao processo de colonização propriamente dito, né, aí nos meados do século XVI, mais ou menos, a partir de 1530, vamos ver que, explorando suas riquezas, como, por exemplo, cana-de-açúcar,
ouro, né, e outras, né, durante aí 3 séculos foi feito esse processo aí de exploração, de utilização, né, da economia aqui das nossas riquezas. Portugal, então, foi usando aí, além da utilização da escravização dos indígenas, ele, como por problemas aí com os jesuítas, eles vão então buscar escravos, mão de obra lá na África, como nós vimos, né? Então vamos lá, então, continuando aí a nossa exploração desse conteúdo. Então, quando Portugal deu início ao processo de colonização em meados do século XVI, a partir de 1530 propriamente dito, né, explorando suas riquezas como a cana-de-açúcar e o ouro por 3 séculos, foi a mão de obra, né, a mão de obra dos negros escravizados que alavancou, né, os seus empreendimentos. Então, como os indígenas, nós vamos ver que não foi suficiente, ou não tiveram a abundância aí a possibilidade, né, de explorar a mão de obra indígena, eles vão então buscar lá na África, como nós vimos, a mão de obra escravizada para suprir essas necessidades. E aí como é que o Portugal vai dar prosseguimento a esse processo de exploração econômica do Brasil, da colônia, né, aqui do Brasil? Ele vai então formar o que nós vimos chamado de governo geral, não é isso? As capitanias hereditárias não deram certo, e eles vão então agora buscar criar uma nova forma de administração da colônia para poder utilizar de forma mais efetiva as suas riquezas. Então ele vai organizar aí o que nós chamamos de governo geral e os engenhos de açúcar. A primeira iniciativa de administrar a colônia a partir das capitanias hereditárias não funcionou, como nós vimos. Então a metrópole, isto é, Portugal, decidiu centralizar a administração, instituindo, né, um governo geral a partir da província da Bahia. Então o Brasil então vai aí ter um administrador, e a partir desse administrador, que é chamado governo geral, o governador geral, ele vai então começar o processo de utilização econômica da região. Então a atividade econômica iniciada pelo governador geral, ou pelo governo geral, foi a construção de engenhos de açúcar, o que levou à expansão, né, de plantações de cana-de-açúcar ao longo de todo o litoral nordestino. Vejam lá. Então os colonizadores queriam escravizar os indígenas para o trabalho nas lavouras, como fizeram no período aí da exploração do pau-brasil, mas entraram em conflito com os jesuítas, né, que estavam mais interessados na evangelização dos nativos, mas não só. Eles também utilizavam, né, a mão de obra dos nativos aí para os seus intentos também. Os portugueses, não podendo escravizar os indígenas e devido à necessidade de mão de obra para o plantio e colheita das lavouras de cana-de-açúcar, encontraram, né, nos negros escravizados da África, né, aí a sua força de trabalho para todo esse processo. É isso? Vamos então aí continuar. Veja, não só, né, o processo daí da cana-de-açúcar, do café, né, do ouro. Então também o negro escravizado ele vai ser utilizado em várias funções aqui durante o período da colonização, certo? Muito bem. Então vamos ver agora a questão da corrida do ouro, né, o negro escravizado como força de trabalho. Então os negros foram utilizados como mão de obra na cana-de-açúcar, né? Porém, a cana-de-açúcar ela entra em declínio, né? Nós vamos ver que vai ter aí a concorrência, né, das Antilhas, né, em meados do século XVII, e isso fez com que a coroa portuguesa, né, fosse então buscasse investir, né, em outras formas de economia para fazer com que a economia não ficasse aí, a economia não paralisasse, né, e Portugal tivesse como usufruir das riquezas aqui da sua colônia, e ele vai então investir na questão das
chamadas entradas e bandeiras, né, que a gente estuda lá, estudamos na nossa história aí no início, que eram aí os bandeirantes que iam em busca de ouros e pedras preciosas, né, isso pelo interior do Brasil. E eles vão fazer isso e vão chegar até aí nas regiões das Minas Gerais. Aí no século XVIII, os bandeirantes chegaram, que vinham de São Paulo, encontraram o ouro na região das chamadas Minas Gerais, certo? E aí, quem é que vai ser utilizado para a exploração dessa riqueza? Quem vai ser utilizado? A mão de obra que vai ser utilizada aí, mais uma vez, vão ser os negros escravizados que vão estar aí presentes para fazer todo o trabalho na indústria chamada na indústria de extração do ouro que encontrado ali naquela região, certo? Muito bem. E aí a gente vai continuar falando aí da contribuição dos negros, né, da população negra escravizada na política do Brasil. Como que aconteceu, qual é a contribuição que os negros escravizados têm, né, na nossa política. Vamos aí, então, primeiro, com a questão da organização dos quilombos, né, como resistência. Né, os africanos vão formar os quilombos, os negros que vão fugir, né, do processo da escravidão, eles vão então formar os quilombos. Então, no século XVIII, né, vamos falar dos quilombos, dos quilombos e as resistências. Os quilombos nasceram como lugar de resistência, né, e luta dos negros escravizados. Os negros, a gente acha que os negros que vieram para cá, os negros escravizados, eles se conformavam com essa situação, né? Então, por isso, eles não resistiam. E isso é uma falácia, né? Os negros escravizados, eles iam se organizando, iam fugindo, formando os chamados quilombos. A resistência quilombola é uma parte fundamental na história do Brasil, refletindo a luta contra a opressão e a busca por liberdade. Então, uma contribuição aí dos negros escravizados. Depois, as chamadas revoltas escravas, ou as revoltas dos escravos. Veja, os africanos escravizados não aceitam ou não aceitaram, né, a condição de exploração, o que levou a muitas revoltas, como, por exemplo, a revolta dos malês, né, a revolta dos alfaiates, a revolta de Beckman e a revolta de Vila Rica, entre outras. Então, os negros também tiveram essa contribuição, deram essa contribuição também no sentido da formação política, né, do nosso país, da contribuição política deles. E depois também a questão da influência nas leis abolicionistas. Então, o processo da criação das leis, elas tiveram participação, né, dessa população, da população escravizada. É significativa, especialmente em relação à sua resistência e luta, né, direta contra a escravidão, bem como no apoio a movimentos e figuras abolicionistas, né? Os abolicionistas aí tinham apoio, né, dos negros escravizados. Então, uma outra contribuição. Também eles contribuíram com a questão da formação de irmandades negras. O que eram as irmandades negras, né? Aí os negros eles se organizavam, né, em irmandade, que eram grupos que se ajudavam, né? Eles se ajudavam entre si, também tinham no sentido de preservar, né, a sua cultura, né, e a sua religião. Então, as organizações religiosas e sociais criadas por pessoas negras, escravizadas ou não, como forma de resistência e organização dentro da sociedade escravocrata que era aqui o nosso país. Era uma maneira que os negros encontravam, né, de se organizarem politicamente e socialmente, ao mesmo tempo em que perpetuavam suas práticas religiosas e culturais africanas. Então, esses locais, chamados de irmandades negras, serviu então para que eles pudessem conservar, né, ali a sua cultura, né, a sua religiosidade, e também
fazer força contra, né, a situação da escravidão, certo? Muito bem, e a gente vai então agora falar da contribuição da população negra escravizada na economia do país. Veja, a gente acha que como, né, pode-se pensar, né, que eles não tiveram contribuição no sentido nem na política nem na economia, mas tiveram, né, e muita. Então veja, o trabalho escravo foi a base da economia colonial brasileira. Portanto, ele foi fundamental para a produção do açúcar e do café, entre outras culturas. Então, a mão de obra dos negros escravizados foi fundamental nesse trabalho aí, né, como base da economia colonial. O Brasil conseguiu uma produção massiva e lucrativa a partir da exploração da mão de obra dos negros escravizados, né, atendendo aos interesses da coroa portuguesa. Né? Imagina se não fosse esses milhares de negros escravizados que foram trazidos para cá, que fizeram a economia do Brasil, da colônia, né, aqui do Brasil colônia, girar. Né? Era a mão de obra desses negros escravizados que tocavam a economia, certo? Mesmo com toda a dificuldade, com toda a situação de exploração, com toda a vida sofrida, né, que eles tinham, mas porque o Brasil, como dizia o Darcy Ribeiro, é um país que cresceu gastando gente, dizia o Darcy Ribeiro, né? Gastou os indígenas, depois gastou os negros, os africanos escravizados, e assim ele vai fazendo a sua economia girar. Muito bem. Também os negros escravizados contribuíram com conhecimentos agrícolas africanos, porque eles trouxeram para cá, né, os seus conhecimentos. Então, os africanos escravizados introduziram, né, novas técnicas de cultivos e novos tipos de alimentos, como, por exemplo, o quiabo, né, o dendê, o inhame e o milho, que passaram a fazer parte da alimentação brasileira. Então, contribuíram também aí na questão dos conhecimentos agrícolas, né, que eles tinham lá, trouxeram para cá, introduziram aqui no nosso país. Técnicas de mineração, né, muitos negros que vieram para cá, negros escravizados, eles tinham expertise, né, conhecimentos técnicos na questão da mineração, e isso fez com que eles colocassem, né, no seu trabalho esses conhecimentos aqui também, essas técnicas, né? Então, tanto na questão da mineração, como na questão da metalurgia, né, na questão da fundição, o que foi fundamental no processo de extração de ouro e de outros metais aqui no Brasil. Muito bem. E a mão de obra nas cidades. Então, a gente, quando imagina dos negros escravizados aqui, a gente só tem aquela visão, né, de que os negros estavam na roça, né, trabalhando na roça. Porém, os negros também estavam presentes aí na cidade, atuando, né, como mão de obra. Então, os negros escravizados foram fundamentais para o funcionamento das cidades. Eles eram responsáveis por uma variedade de trabalhos, desde serviços domésticos, né, ali na casa dos senhores, na questão de transporte, né, que eles faziam os transportes ali né, dos seus senhores, também atuavam como alfaiates, pedreiros e artesãos. Então vejam como que a mão de obra dos negros escravizados estava ali presente em todos os momentos aí da nossa sociedade. Então foi importante na contribuição aí deles para a economia do nosso país. E aí nós vamos ver a população negra escravizada, né, e a contribuição para a sociedade e cultura brasileira, certo? Muito bem. Então veja, gente, é importante como que a sociedade brasileira precisa, né, valorizar, né, a sociedade negra que vive no Brasil, pela contribuição, pela formação, né, que eles tiveram para o Brasil que nós temos hoje, né? Então esse Brasil diverso, esse Brasil de uma cultura
diversificada, tem aí muito presente aí a contribuição com todas as, né, com todas as questões religiosas, tecnológicas, da agricultura, da questão da própria mão de obra e da contribuição desses povos que vieram para cá. Então, nós vamos falar a questão da religião, as religiões de matriz africana. Então, os negros escravizados foram importantes, né, e fundamentais aí na questão da contribuição, a contribuição que eles trouxeram, né, para as religiões de matriz africana, pois foram estes que trouxeram as práticas religiosas e as adaptaram ao contexto colonial brasileiro. Então, além de eles trazerem a sua religião, matriz africana, eles conseguiram também fazer aí o sincretismo, né, das religiões de matriz africana com o catolicismo, né, com o cristianismo católico. Então fizeram esse sincretismo que é hoje importante dentro da sociedade brasileira. Então as religiões como o candomblé e a umbanda representam a resistência cultural e religiosa dos escravizados na luta pela preservação de suas crenças e tradições em meio à escravidão. Como eles não podiam, né, praticar a sua religião, a religião africana que eles praticavam lá nos seus países, lá na região de onde eles vieram, aqui no Brasil, né, eles iam então fazendo esse sincretismo, eles iam aí adaptando, né, a sua religião à prática católica. E aí então eles conseguiam preservar, né, ao mesmo tempo as suas raízes, né, religiosas, e aí dentro desse processo todo de sincretismo, que é uma marca importante do Brasil, o sincretismo religioso. Mas os indígenas, os negros escravizados também têm uma contribuição muito grande na música e na dança brasileira, né? Os negros escravizados deram grande contribuição para a música e a dança no Brasil, e foi fundamental para a formação da identidade cultural brasileira. Então, a nossa identidade cultural, ela tem raiz, né, aí nesse processo todo trazido pelos os negros escravizados, principalmente a questão da música e da dança. Então, a cultura afro-brasileira, como seus ritmos, instrumentos e danças, influenciou profundamente gêneros como o samba, o maracatu, né, o jogo de capoeira, né, o jungo e a capoeira, né, que são a capoeira é uma dança, mas é também uma arte marcial, né, que foi introduzida aqui no país pelos negros escravizados. Então é importante, né, na música, na dança, né, aí a contribuição que nós temos dos africanos, né, que foram escravizados aqui no Brasil. Mas eles contribuíram também na língua, né, na língua portuguesa. A nossa língua, ela é eivadas aí de termos, de palavras, né, que são derivadas das origens africanas. É imensa e visível a contribuição dos africanos escravizados em diversos aspectos do português brasileiro, incluindo, né, o vocabulário, a fonética e a sintaxe, né? Palavra como, por exemplo, fubá, né, são de origem africana, caçula, são palavras de origem africana, moleque, né, aí vem né, das origens africanas, machixe, né, e umbanda. Vejam, são algumas palavras que nós colocamos aqui, mas existe uma infinidade de outras palavras que estão aí, que compõem o nosso vocabulário, né, que estão aí presentes no nosso dicionário, que são de origem africana, né? E essas palavras são exemplo, né, de termos que vieram aí, né, com os africanos para compor, né, aí o nosso dicionário, e que estão presentes na nossa vida diária. Mas os africanos escravizados não contribuíram apenas com a questão da língua, né? Eles trouxeram da música, da culinária. Aí nós temos na culinária a presença forte, né, também dos negros escravizados como contribuição, né, na nossa culinária brasileira.
Então existe uma forte influência, né, da culinária africana aí na nossa culinária. Com a introdução, por exemplo, de ingredientes como o leite de coco, né, que é usado aí na culinária, o azeite de dendê, que é um outro ingrediente usado, a pimenta malagueta, né, que não sou eu, né, a pimenta malagueta, além de técnicas de preparo e pratos como feijoada e o vatapá. Interessante a questão da feijoada, a origem da feijoada, que ela era exatamente aqueles pedaços do porco, né, que os senhores que não tinha valor, né, então era dispensado e, né, os escravos, os escravizados ali, os negros da fazenda, eles faziam então aquela panelada ali, misturava tudo e fazia aí, e deu origem a esse prato, que é um prato conhecido internacionalmente e é parte, né, da nossa identidade, que é a feijoada. Outro prato também importante aí é o vatapá, né, que não tem um lugar do Brasil que não se faça aí numa festa de aniversário, de Natal, de qualquer uma festa importante, o vatapá, ele está presente, não é isso? Muito bem, então vejam lá, a culinária afro-brasileira, ela é um reflexo, né, da resistência e da adaptação dos africanos escravizados no Brasil, que transformaram ingredientes e técnicas em pratos únicos e saborosos, que hoje fazem parte do cotidiano culinário brasileiro. Então a gente deu aí, né, toda uma contribuição que os negros escravizados tiveram e trouxeram, né, para o nosso país. Então vejam lá, além, né, dos negros escravizados terem contribuído economicamente, né, para a indústria econômica brasileira, porque eles tiveram presente aí desde, né, a questão do processo da cana-de-açúcar, depois o café, depois o ouro, né, eles também tiveram aí contribuições importantes na política, né, na economia, na religião, né, na culinária. Então, em todos os aspectos, né, da formação do nosso povo, está presente aí, muito presente, né, essa visão, né, dessa presença da cultura africana, certo? Muito bem, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.